Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Bom, hoje eu vou fazer um react aqui, né, de um vídeo que justamente está falando daquela questão dos 50 anos. Daqui a 50 anos o Brasil ficará inabitável, né, com o estudo da NASA. E eu já fiz um vídeo aqui falando que não era verdade, tá, que o estudo não falava isso. E eu vou, além de fazer o react, vou mostrar as evidências de que, inclusive, né, uma dessas páginas, né, de notícias foram procurar especialistas, né, que na área de climática, e os especialistas desmentiram isso. Então eu vou mostrar para vocês essa página. Inclusive é um jornal muito grande, tá? Que é muitas das vezes criticado, mas dessa vez ele está corretíssimo, não tem o que tirar, né, dessa notícia. Então, vou mostrar também um outro que falou, né, distorceu o estudo e o outro que acertou, né, justamente, né, parabenizando essa página. Bom, pessoal, então, tô falando isso porque eu li o estudo, tá? Eu li o estudo. Bom, então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, larga o dedo no like e vamos lá. Bom, infelizmente, né, alguns canais muito bons, né, caíram nessa situação, ou por querer likes, ou então porque realmente não leram o estudo, ficaram restrito a essas páginas e falaram como se fosse, né, essa questão justamente do estudo da NASA fez isso. Então vamos fazer o react rápido aqui. Tá? Eu coloquei o vídeo em 1,5 vezes, né, para além de passar rápido, né, não ter problemas. Então vamos lá. Isso aqui é um react, né? Atenção, notícia urgente. Um estudo recente da NASA, com um resultado alarmante, colocou o Brasil entre os 5 lugares do planeta que podem se tornar inabitáveis nos próximos 50 anos devido ao aumento das temperaturas. Você quer saber mais sobre essa previsão alarmante e como isso pode afetar a sua cidade? Então fica comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia, eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Sim, ele tem bons vídeos, tá? Tem bons vídeos, já assisti alguns e tem um conteúdo bem interessante também. Tá? Mas nesse aí, infelizmente. E hoje vamos falar sobre um tema muito sério, as mudanças climáticas e como elas podem transformar partes do Brasil em regiões inabitáveis nas próximas décadas. Vamos entender juntos os dados alarmantes do estudo da NASA. E já comenta aí como está o tempo aí na sua cidade agora. Está muito quente? Já sentiu os efeitos das mudanças climáticas? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Vamos começar entendendo o que está por trás do aumento das temperaturas. Bom, vamos ver se ele vai acertar a questão do aumento das temperaturas, né? Que eu também já expliquei aqui no canal. Temperaturas globais e este relatório da NASA que assustou a muitos. O aquecimento global é resultado do aumento das emissões de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Esses gases retêm o calor na atmosfera, causando um efeito de estufa que eleva a temperatura média do planeta. Bom, já começa com a parte errada aí na física, né? Porque o CO2, né, os chamados gases de efeito estufa, ou greenhouse, né? Gas. Como é falado, ele não retém calor, tá? A física fala que ele não retém calor, o nome disso é, como eu falo, né, que efeito estufa não é o nome correto, tá? O nome correto seria efeito radiativo, ou seja, seria um feedback radiativo positivo, ou seja, parte desse calor emitido pela superfície, ele é absorvido pelos gases presentes na atmosfera, água, CO2, metano e muitos outros, uns naturais, outros também de origem antrópica, mas acontece que parte dessas emissões acontecem para a superfície terrestre, outras partes não. Tá? Então ele não retém calor, não retém. Tá? Eu já expliquei isso várias vezes porque reter é você, né, segurar o calor. Não, ele simplesmente absorve. Você tem lá os efeitos, né, justamente como por exemplo, né, o CO2 ele absorve somente em quatro, né, bandas
no caso, né, do IV termal, do infravermelho termal, tá? Onde que somente duas são as mais eficientes. Uma é aproximadamente menos 80 graus Celsius e outra é aproximadamente 400 graus Celsius. As que estão perto da emissão de banda da superfície são muito menos eficientes, mas sim, conseguem absorver. E o que acontece quando o CO2 ele absorve essa radiação? A radiação infravermelha é uma radiação que provoca vibração na molécula. Então, o CO2 ele é uma molécula que ela não deveria, tá, absorver, não deveria absorver infravermelho, tá? Por quê? Porque justamente a configuração dela, você tem dois oxigênios e um carbono aqui no meio, tá? Ou seja, ela é uma molécula apolar. E molécula apolar não absorve infravermelho. Então, como que ele consegue absorver? Porque ele acaba, né, gerando um dipolo induzido, onde que, através de colisões com outras moléculas, pressão também na atmosfera e também efeito Doppler. Tá? Então, você consegue fazer com que o CO2 consiga absorver em algumas poucas faixas de radiação infravermelho. Ele não absorve em todo o espectro radioativo. Então, por isso que ele não vai refletir calor, tá? Ele não vai refletir esse calor, não vai, vamos dizer assim, prender calor, ele vai absorver, vai simplesmente ganhar movimento, vai ganhar essa agitação, vai ganhar o que? Vibração molecular. A partir do momento que ele ganha a vibração, ele colide com outras moléculas na atmosfera e depois emite a radiação novamente. Tá? Então, esse é o processo quântico que tem da absorção e emissão da, da- ou seja, dessa radiação que foi absorvida e depois emitida. O nome disso é efeito radiativo, não é efeito estufa. Estufa, ele é um local fechado onde não é permitido a troca de gases. A atmosfera não é uma estufa, ela consegue trocar os gases, tá? Então você tem o que? Você tem troca, por exemplo, na própria troposfera, onde nós temos a maior parte do aquecimento, que é? Aquele gás quente que sobe e frio que desce, né? Lembram disso? Lá da física, lá, ou seja, lá do seu ensino médio, ensino fundamental? Então, a superfície ela é aquecida pela radiação solar de onda curta, ou seja, o visível aquece a superfície. Esse aquecimento ele provoca a emissão de infravermelho e também colisões com a própria atmosfera. A colisão com a atmosfera gera o quê? Gera a convecção. Então você tem que parte da energia transferida pela atmosfera, e a maior parte é o que? Por convecção, que é transferência de calor com troca de massa. E também você tem a emissão de radiação de infravermelho. Então, essa radiação de infravermelho é o que faz com que o CO2 absorva parte dessa radiação que vai aumentar a energia da molécula, vai colidir com outras moléculas, transferindo essa energia, perdendo parte dessa energia e emitindo de volta essa radiação. Essa radiação ela pode ser emitida, né, por 360 graus, pode ir para cima, pode ir para o lado, pode ir para o outro e pode ir para baixo. Então, o que provoca esse chamado feedback positivo quando ela é emitida para baixo, tá? Então vamos lá. As atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, são as principais responsáveis por essas emissões. Um estudo liderado por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, analisou extremos de calor e umidade em diferentes partes do mundo. A pesquisa utilizou imagens de satélite e projeções da temperatura de bulbo úmido, uma medida que considera tanto a temperatura quanto a umidade do ar para avaliar o conforto térmico. Quando Essa parte que ele falou tá certo, que é ver bulbo úmido, que é relação ao conforto térmico, como eu expliquei no vídeo passado.
temperatura ultrapassa os 35 graus por mais de 6 horas, até mesmo pessoas saudáveis podem enfrentar graves problemas de saúde. No Brasil, as áreas do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste estão entre as 5 regiões globais que podem se tornar inabitáveis até 2070. Além do Brasil, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, partes da China e do Sudeste Asiático também estão na lista. Com temperaturas que podem chegar a 45 graus e umidade relativa de 50%, a sensação térmica pode alcançar assustadores 71 graus, tornando a sobrevivência humana extremamente difícil. Sim, se você tiver umidade com temperatura alta, pode sim transformar a sensação térmica lá em cima. E é o que causa aquela questão de abafamento e tal, né? Então, só que a grande maior parte da temperatura, por exemplo, lá no Centro-Oeste, ela é maior no período o quê? No período seco, tá? Então nós temos os períodos secos lá no Centro-Oeste. Agora, por exemplo, lá na Amazônia, né, na região norte, você tem também temperaturas muito altas, tá? Principalmente lá quando o Sol está na faixa do Equador, e você tem nessa época o período que? O período mais úmido. Mas aí o que acontece? As chuvas, tá? Elas conseguem dar uma segurada nessa temperatura, ou seja, nessa sensação térmica. Tá? Então, você pode ter sim temperaturas muito altas lá na região norte, 35, 36, 37, mas as maiores são o quê? Relacionadas ali lá na área do Tocantins, mais para cá no Pará, no sul do Pará, ou seja, são regiões que estão o quê? Estão com menos cobertura vegetal, são regiões que tem pouca cobertura vegetal, tá? E tem menos chuva também. Tá? Lembrando que a cobertura vegetal ela faz com que parte sim da superfície seja sombreada. A forma como a copa das árvores absorve esse calor é diferente como, por exemplo, uma cidade absorve esse calor. Mas só que uma cidade você pode ter sombreamentos também com relação a outras situações, tá? Então, o que faz realmente uma cidade ter uma temperatura, né, maior do que uma floresta, tá? É a forma como a radiação ela é absorvida e também a forma como o ar é circulado. Se você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, lá aquelas grandes ruas com grandes prédios, isso atrapalha a circulação do ar, tá? Local. Então, atrapalhando essa circulação do ar, você tem aquele ar que não consegue trocar, né, calor. Então fica realmente um bolsão de ar quente ali, com a emissão também de radiação dos prédios, tá? Que é diferente da forma como um gramado livre vai conseguir fazer essa transmissão de ar, vai conseguir emitir essa radiação. Então você tem sim esse efeito ilha de calor urbano, tá? Agora, um desmatamento em si, você tem, por exemplo, um pasto, tá? Ele também não vai absorver tanto calor quanto uma questão vamos dizer, de uma cidade. É diferente. Onde você tem cobertura vegetal é diferente, tá? Justamente por quê? Porque nós temos simplesmente materiais diferentes e formas diferentes de absorver calor. Os impactos desse aumento extremo de calor são devastadores. A saúde da população será seriamente afetada com o aumento de doenças relacionadas ao calor, como desidratação, insolação e problemas cardiovasculares. O setor agrícola também sofrerá com a diminuição da produtividade e a perda de safras, afetando a segurança alimentar. Além disso, o ecossistema será profundamente impactado com a possível extinção de várias espécies que não conseguirão se adaptar às novas condições climáticas. Mas nem tudo está perdido, ainda há tempo para agir e reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa é fundamental. Isso pode ser feito investindo em fontes de energia renovável, como solar e eólica. Bom, investimento em fontes de energias renováveis, solar e eólica, né? Que ele falou. Quem fala isso não conhece justamente como que é feito essa energia. Porque para você ter essas energias, tá? Primeiro, ela não tem densidade de fluxo energético suficiente para, por exemplo, gerar uma indústrias, né? Indústria de altas energias, indústria de altas tecnologias.
Agora, então, com essa questão da inteligência artificial vindo aí, né, dominando vários mercados, essas indústrias, né, justamente altas tecnologias, elas consomem extremamente mais energia. Então, se nós estamos vivendo a época dessa transição, né, de uma nova revolução tecnológica, uma nova revolução até industrial, da indústria 4.0, ou seja, dessa nova informação, você tem que ter energia de alta densidade, além de, claro, né, das energias para indústrias de base. E esse tipo de energia, energia eólica, energia solar, ela não possui, né, justamente uma densidade energética, né, que seria interessante para isso, até porque a energia solar ela só funciona durante o dia, tá? Ela tem que ter várias áreas, uma área muito grande para poder ter a sua capacidade melhorada. A energia solar ela não gosta de temperatura alta, tá? Então, onde você tem uma alta taxa de insolação, consequentemente vai ter uma alta temperatura e consequentemente vai ter uma diminuição no que? Na efetividade da energia, ou seja, vai ter uma capacidade de geração menor, ou seja, vai ter o que? Se a energia normalmente gera 15% só, que são essas placas de mercado, então ela pode baixar para 14, pode baixar para 13, pode baixar para 10. Então, ou seja, a eficiência fica altamente, né, prejudicada por causa da temperatura, justamente por ser as células solares elas serem o que? Semicondutores. E semicondutores têm problemas com relação da energia, tá? Com essa relação térmica. E além disso, a eólica e a solar também são suscetíveis ao quê? Suscetíveis ao clima, suscetíveis a fatores climáticos que não controlamos. Se não tiver vento, não adianta. Se não tiver vento forte, não adianta. Se chover, energia solar acabou. Mas você vai botar em local de alta insolação, mas aí tem um problema com a temperatura. Você tem problema com limpeza, tá? Se também tiver esses painéis solares que forem justamente sujos, estiverem bastante granulado, ou seja, um local que chova pouco, tá lá, mas tem aquele ventinho que tem aquela poeira e vai sujar o painel. Se você não limpar constantemente aquele painel, o que vai acontecer? Você vai reduzir a sua eficiência, porque aquela sujeira, aquele grãozinho vai ajudar a refletir parte da radiação solar. Outra coisa também, se ele só tem aquela questão lá, por exemplo, um painel tá escrito lá, vamos dar um exemplo, 40 watts, né? Só que aí vem um pequenininho do lado, é WP, vem um Pzinho ali do lado. Aquilo ali é o que? 40 watts pico. O que quer dizer watts pico? Quer dizer que ele só vai produzir, né, teoricamente, 40 watts no sol perpendicular ao painel. Então, ou seja, essa produção ela só vai ter um máximo durante o Sol de 90 graus. E o Sol, né, se movimenta em relação à Terra, no caso, né, a Terra se movimenta em relação ao Sol, claro, né, rotação, outras coisas mais, mas, ou seja, a posição aparente em relação ao Sol, ela se movimenta em relação ao meio-dia, em relação às 2 horas, tal. Então, o Sol a pico, ele é um curto período de tempo. E outra coisa que não falam, principalmente os ambientalistas não falam, não sei por quê, porque para você suprir a demanda mundial de energia somente com eólica e solar, vocês vão precisar de áreas gigantescas, gigantescas, tá? Que cobriria a maior parte do continente. E outra, não teríamos assim situações como a mineração. Seria uma mineração de altíssimo volume, seria algo jamais visto nesse planeta, como terras raras e outras situações, lítio, cobalto, cobre, e muitas dessas minerações, como eu já falei aqui no canal, elas têm problemas de que? De levar ao empobrecimento do solo, contaminação do solo e também, como por exemplo lá na República Democrática do Congo, nós temos trabalho infantil, né, também forçado. Pois é, dorme com barulho desse. Mas vamos continuar.
e adotando práticas sustentáveis no dia a dia, como reduzir o consumo de plástico, reciclar e optar por meios de transporte mais ecológicos, os governos, empresas. Reduzir o consumo de plástico. Reduzir o consumo de plástico, no caso aí, é justamente, né, por causa da questão do petróleo e tal, que normalmente os ambientalistas falam. Só que reduzir consumo de plástico, é, eu vejo o seguinte, porque se a gente olhar tudo em volta de nós, tá? Basicamente tem plástico em tudo. Uma coisa aqui, ó, um simples mouse, um microfone, até mesmo nossa camisa, nossa roupa é derivada do petróleo, meu fone de ouvido e muitas outras coisas, se a gente olhar em volta, tem a ver com plástico. Ah, mas aí nós vamos ter, diminuir o consumo de plástico, vamos colocar, né, que nem aqui no Rio de Janeiro foi banido o canudinho de plástico. E eu já fiz aqui, já mostrei que o canudinho de papel, tá? Ele tem uma resina que se ficar um tempo molhado lá, você suga e bebe essa resina, né? Então é algo extremamente horrível. O canudinho ele vai se desfazer e vai gerar um resíduo, um lixo lá de papel lá com essa resina. Você vai beber essa resina. Agora, outra coisa, o plástico ele é altamente importante para a nossa saúde. Não sei se vocês sabem. Porque se a gente colocar algo, comprar algo no mercado, tá? Embalagem plástica, aquilo ali impede o que? Principalmente pessoas colocarem à mão trocas de, por exemplo, de fungos e outras coisas mais. Tá? Então, o plástico, ele sim ajudou e muito na saúde. Então, realmente, eu não entendo. E falar, vamos colocar os plásticos biodegradáveis. Todo plástico é biodegradável, tá? Tanto é que teve, eu já falei aqui também, teve uma experiência de uma sacola plástica biodegradável que ficou enterrada durante 3 anos junto com uma sacola plástica normal. E fizeram essa experiência. Depois tiraram isso lá do solo, as duas sacolas estavam praticamente iguais. Pois é, porque para ser biodegradável você tem que ter ação de micro-organismos, ação da radiação solar, tá? Temperatura e também, né, umidade e tal. São vários fatores que fazem esses materiais serem biodegradáveis. E se você deixar enterrado, se você jogar por exemplo, no oceano e tal, não vai. Então o problema não é o plástico, o problema são as pessoas que são porcas. Porque se você pegar um canudinho e jogar no chão, você é um porco. Agora, se você pegar um canudinho, tomar lá a sua, né, na rua lá, você bebeu no seu copinho e descartar de forma correta, beleza. Ou seja, é o que eu costumo dizer. Então, se acabar com canudinho por causa disso, né? Vamos extrapolar, vamos acabar com o sexo porque tem estupro. Não faz sentido. E cidadãos precisam trabalhar juntos para enfrentar esse desafio global. Muito bem, um vídeo rápido analisando este alarmante relatório da NASA. Neste vídeo nós analisamos juntos os dados alarmantes do estudo da NASA e as possíveis consequências das mudanças climáticas para o Brasil. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Bom, então aqui ele falou justamente isso, né? E vamos ver aqui, ó. O próprio antagonista ele falou, né? NASA aponta que Brasil inabitável em 50 anos. Isso é outra página também que eu já mostrei, já tinha mostrado mais duas, né? E essa aqui é uma página alternativa, tá? Um antagonista. Mas quem falou a verdade aqui, ó, foi o G1. Pois é, né? O G1. Brasil, aqui ele fala, né, tá entrando na propaganda, calma aí. Aqui ele fala que o Brasil ficará inabitável até 2070 por causa do calor. Aí ele fala: especialistas dizem que estudo da NASA não diz isso e que dado foi distorcido. Pois é, minha gente. O estudo aqui, né, ele fala justamente aquilo que eu expliquei. E olha, eu gostei tanto de ler essa matéria aqui do G1 que ele falou exatamente tudo que eu falei no vídeo passado. Tá? Que o estudo da NASA aponta que o Brasil ficará inabitável em 50 anos por causa das temperaturas. É fato que o mundo está aquecendo, óbvio, tá? Mas o estudo aqui, o estudo não diz isso. A pesquisa era de 2020, falei isso, né? E ganhou repercussão, né, nesse mês.
Também falei, por quê? Porque teve a publicação na Science. Olha só que legal, cara. Aí depois, né, eles falam aqui também que, no entanto, não cita o Brasil e nem tem dados relevantes sobre a América Latina, e muito menos esses locais, diz que os locais ficariam inabitáveis em determinado prazo. Olha só que legal. A notícia aqui do G1 está falando exatamente o que eu falei no vídeo passado, né? E fala que a pesquisa, né, faz uma análise de dados históricos, justamente, ó, perfeito, 79 a 2017, e não faz nenhuma projeção para 2070. Olha só que o G1 falou exatamente o que eu falei no vídeo passado. Olha só que legal, né? Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Falam justamente as condições, a que o estudo fala. Beleza, perfeito. Matéria perfeita, tá? E eles falam aqui, ó, não há absolutamente nenhuma informação sobre qualquer base científica para dizer que o país ficará inabitável. O estudo não faz projeção de como a Terra ficaria em 30 anos. Até porque isso dependeria de análise de outras variáveis, não só de temperatura de bulbo. Ponto. Perfeita análise. Esse aqui, e quem falou isso aqui? Pedro Camarinha, né? PhD em mudanças climáticas, pesquisa lá do CEMADEM. Um cara que justamente é a favor da questão das mudanças climáticas do agora e falou que o estudo da NASA não diz isso. E várias pessoas, vários canais, vários sites deturparam o estudo da NASA. É isso aí. Tá? Então, ficou claro mais uma vez aqui que, ou seja, parabéns à matéria do G1, tá? Parabéns à matéria do G1, foi excelente. Tá? Justamente pegou pessoas que leram o relatório e não pessoas que simplesmente fizeram vídeos, né, falando do que leram em outros sites, que não leram o estudo. Ó, estudo, não é relatório da NASA, tá? Só para vamos lembrar, tá? Não é relatório, é um estudo, tá? E relatório é uma coisa, estudo é outra. Então, além do estudo não ter tido nenhuma projeção para nada, não fez nenhuma previsão para nada, não fez nada disso. Ele fez um estudo somente de quê? De conforto térmico. Isso que eles fizeram. Foi como eu falei lá no vídeo passado. Então, parabéns ao G1 e, infelizmente, excelentes canais, excelentes pessoas que fazem bom trabalho nas suas áreas, mas quando chegou nessa parte aí deram uma pataquada bem ruim, tá? Onde que falaram coisas que distorciam o estudo e, ou seja, eu já tinha falado antes, mas dessa vez, né, eu mostrei aqui que quem refuta tudo isso é o quê? É o G1, tá? Onde que muitas pessoas até falam, né, Globo não sei o que, Globo não sei o que, mas tá aí, ó. O G1 refutou tudo isso, consultou pessoas, até pesquisadores, que concordam com toda essa questão, né, climática e aí, ó. Pronto. Ficou claro? É isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo. Forte abraço para vocês. Até a próxima.